A paz do Senhor Jesus Cristo, minhas queridas irmãs, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que a sua família esteja bem. Vamos ler a palavra? Vamos ler a palavra do Papai do Céu. Hoje eu vou ler Esther 7. Eu vou ler do 1 ao 10. A morte de Amã. Vindo, pois, o rei com Amã ou Ramã, uns falam Ramã, outros falam Amã, para beber com a rainha Esther. Disse outra vez o rei a Esther: no segundo dia do banquete do vinho, qual a tua petição, rainha Esther? E se te dará, qual é o teu requerimento? Até metade do meu reino eu te darei. Então respondeu a rainha Esther e disse: ó rei, se achei graças aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-me a minha vida como minha petição, e a vida do meu povo como meu requerimento, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nós sermos destruídos, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ei, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou assim fazer? E disse Esther: o homem opressor é o inimigo, é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Então Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Tomando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura queria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobrir o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que servia diante do rei: eis que também a forca de 50 covados que Amã tinha feito para enforcar Mardoqueu, que era o primo da Esther. 50 covados quer dizer 50 metros. Aí a forca de 50 covados de altura que Amã fizeram para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou e o decreto em favor dos judeus. Aqui, meus queridos irmãos, vejamos que Amã, ele era o que mandava, o líder que mandava naquele lugar tudinho. Então, abaixo do rei era ele. Só o rei mandava em tudo depois dele. Só tinha o rei acima dele. Então, ele preparou uma forca para matar Mardoqueu. Por que ele queria matar o Mardoqueu? Porque todas as pessoas que tinham que curvar perante ele, e o Mardoqueu não fazia isso. Então ele implicou com o Mardoqueu. Então ele queria enforcar e matar Mardoqueu. E o Mardoqueu era o único parente que Esther tinha. Ele foi o primo da Esther que criou Esther, porque Esther não tinha pai nem mãe, ela era órfã de pai e de mãe. Aí quando
A rainha Vasti não quis ir na festa que o rei estava dando. Eu já preguei para vocês, não sei se vocês lembram. Aí a rainha Vasti não quis ir, foi aonde que o rei fez uma reunião com os príncipes, com os outros reis, tudinho que estava na festa dele, para ver o que ele ia fazer com a rainha Vasti, que não estava obedecendo ele, né? Que ela passou vergonha nele de não ir na festa dele, que ele mandou chamar para apresentar ela para aqueles reis e para os príncipes, porque ela era muito bonita, então ele queria apresentar a esposa dele para eles. Aí ela falou que não ia, porque ela também estava dando uma festa. Então, não tinha nada ela parar de na festa, sair da festa dela 5, 10 minutos e ir lá, né, pro rei apresentar ela. Só que ela fez essa desfeita com o rei. Aí o rei falou, o rei Assuero falou pros príncipes, pros reis que estavam na festa dele, falou assim, fez a reunião e falou: o que eu faço com ela? Porque além dela fazer isso comigo, ela fez com vocês também, porque ela não quis vir para vocês conhecer ela. Aí eles falaram para ele, né, para ele pegar uma princesa de cada cidade e levar para o palácio e ficar com as professoras, educando elas, como sentar, como conversar durante um ano, e depois fosse apresentar para ele, ele escolhia uma que ele mais desejasse. Então Esther foi escolhida por Deus. Os outros príncipes todinho levaram as princesas para aquele momento, para ser esposa, para treinar para ser esposa do rei Assuero. Só que quem falou pro Mardoqueu colocar Esther lá foi Deus. Então ela foi escolhida de Deus. Então Deus que escolheu ela. Aí naquele momento ela foi treinada, tudinho. Então ela não podia falar que ela era órfã de pai e de mãe, que ela era pobre, né? Porque se ela falasse, ela não ia conseguir ficar ali no meio das outras. Então ela ficou calada. Quando perguntava a ela como que era o nome dela, ela falava que chamava Esther. E ela não falava de onde ela veio. Ela falava Rainha Esther, mas ela não falava de onde que ela veio, para ninguém saber que ela era pobre, né? Então foi amor à primeira vista. Quando um rei Assuero viu ela, ele escolheu ela e casou com ela. E Deus tinha plano. Era um casamento escolhido por Deus. Por quê? Porque Deus tinha plano naquele casamento. Deus colocou Esther ali para Esther salvar Mardoqueu e salvar o povo da cidade dela. Os hebreus que eram pobres, porque Mardoqueu ia matar todos. Então, Deus sabia do coração do Mardoqueu o que ele ia fazer. Então, ele colocou Esther lá dentro para salvar o povo da cidade dela. Vejamos como esse Deus nosso é nosso Pai, nosso Criador, como Ele é maravilhoso, né? Então, Ele faz as coisas, tudo perfeito. É muito lindo trabalhar de Deus. A rainha Vasti já não quis ir na festa do rei, já fez aquela feiura, já fez aquilo tudo com ele, então ele deixou ela, o casamento dele foi desfeito e depois ele casou com a rainha Esther. E ela não era rainha, ela era uma pobre, ela era órfã de pai e mãe, então ela passou a ser rainha depois que ele casou com o rei Assuero. E o rei Assuero amou ela mais que todas as outras. Ele amou ela mais do que a Vasti. Ele viu ela, foi amor à primeira vista. Ele apaixonou tanto nela que aqui, na palavra de Deus, aqui na Bíblia, ele fala, né? O que é sua petição, minha rainha Esther? Você pede que eu te dou a metade do meu reino. E que é o requerimento seu? Ela falou, minha petição é a minha vida e meu requerimento é a vida do meu povo. Olha só, então ela pediu a vida dela e do povo dela. Deus já estava preparando ela para ir para aquele lugar, para ela salvar a vida dela e do povo dela. Como Deus faz as coisas certas, Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. Deus sabe tudo, meus queridos irmãos, o que vai acontecer conosco. Nós não sabemos nada e Deus sabe tudo. Tem pessoas que falam assim que Deus não arruma casamento, Deus não arruma marido para mulher, não arruma para mulher para marido.
Mas arruma sim, tanto é que arruma, porque teve a Ruth que veio catar espiga de milho naquela fazenda, então ela era uma catadora. Então quando o rei viu ela, o rei apaixonou por ela e casou com ela. Foi Deus que levou a Ruth para catar espiga de milho naquele lugar. E teve também o Adão, que o Adão foi o primeiro homem que surgiu no mundo, foi Adão, né? Aí ele adormeceu, quando ele estava dormindo, Deus tirou a costela dele e fez a Eva para ele. Então vejamos bem que Deus arruma casamento, e quando é um casamento arrumado por Deus, é uma coisa perfeita, onde não vai ter nomes ruins, não vai ter traição, não vai ter nada. Por quê? Porque Deus está nesse negócio. Quando Deus está, então só é amor, só é coisas boas. Porque quando casamos com alguém que nós arrumamos, por isso que sai traição, porque não é uma coisa que Deus arrumou. Então por isso que nós temos que pedir para Deus um companheiro. Quando nós formos orar, nós temos que pedir para Deus, para que Deus traga uma pessoa para a nossa vida, que seja uma pessoa boa para a nossa vida, que seja uma pessoa que ama Deus em primeiro lugar, uma pessoa que gosta de Deus, porque quando a gente ama Deus acima de tudo, então nós não vamos fazer nada de errado, porque se nós estamos lendo a Bíblia e seguindo a palavra, lendo os 10 mandamentos e seguimos, então não há por que nós fazermos coisa errada, porque nós sabemos o que devemos fazer, porque nós lê a palavra de Deus, nós estamos certos do que é ruim para nossas vidas e do que é bom. Por isso que devemos, meus queridos irmãos, ler a Bíblia e seguir o caminho de Deus, que a Bíblia, ela é o caminho, ela é a luz, ela é a verdade. Então Jesus veio nesse mundo para nos ensinar a viver com a verdade, não com a mentira. Vamos orar. Pai, muito obrigada, Pai, por essas palavras. Queremos te agradecer por tudo, Pai. Eu te peço, Pai, abençoa meus filhos, guarda eles, proteja, Pai, dê sabedoria para minha nora, para os meus netos, dê saúde, guarda cada um deles, as minhas sobrinhas, os meus sobrinhos, as minhas sobrinhas, meus tios, minhas tias, meus primos, minhas primas, minhas vizinhas, minhas amigas. Oh, Pai, eu te peço para cada filhado meu e cada filhada, Pai, que o Senhor possa estar guardando, abençoando cada um, os meus netos, Pai. Meu Deus, eu te peço, vai em todos os lares, abençoa todas as famílias, vai nos hospital, meu Pai. Pega na mão dessas pessoas que estão fracas, que estão doentes. Cuida dessas pessoas, dê saúde, Pai. Pai, eu te peço também por todas as pessoas que têm vício de beber, de fumar, de mexer com drogas, de prostituição. Cura essas pessoas, Pai. Liberta elas de todos os vícios. Pai, eu te peço por esses países pobres, vai nesses países, leva alimento, tem misericórdia dessas pessoas. Eu te peço, Pai, por esses países que estão tendo guerra, vai nesses países, Pai, tem misericórdia, acaba com essas guerras. Tem tantas pessoas inocentes morrendo, Pai, tem misericórdia. Vai no coração desses líderes, desses presidentes, coloca o teu amor, Pai. Se o seu amor estiver lá dentro, meu Pai, ninguém vai querer fazer maldade para ninguém, porque o Senhor, meu Deus, é misericordioso, o Senhor é amor, o Senhor é paz. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome do teu Filho, o Rei Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém.